Olá, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós muito bem-vindos a mais um trabalho da Associação Espírita Caridade na noite de hoje. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e à direção da Associação Espírita Caridade pela oportunidade a qual nós estamos recebendo de poder estar realizando este trabalho. Somos muito gratos e ficamos muito felizes em poder estar realizando esse trabalho, que é um trabalho de esclarecimento, é um trabalho de consolo, é um trabalho de reflexão para nós, que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Importante relembrar os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo. Esse trabalho ele está ocorrendo na nossa live, a live da Associação Espírita Caridade. Então nós podemos entrar lá na página, no Facebook da Associação Espírita Caridade, que esse trabalho está transcorrendo através da live. Também podemos encontrar este trabalho lá na plataforma do YouTube, no canal Amigos da Caridade. Podemos lá acessar e esse trabalho vai estar ocorrendo. E também esse trabalho ele fica lá guardado na seção dos vídeos e nós podemos estar acessando os vídeos e estar assistindo não somente a palestra do Johnny, mas a palestra de qualquer outro irmão a qual está lá no canal Amigos da Caridade. Importante também relembrar aqui, meus amados irmãos, que nós pedimos para que os irmãos curtam, compartilhem. Claro que alguns podem pensar o seguinte, mas o que vai ganhar compartilhando? O que vai ganhar curtindo ou comentando? Ajuda e muito. Ajuda quem? O próximo. Pois se nós compartilharmos, esse trabalho vai estar auxiliando outros irmãos que estão passando por alguma problemática neste exato momento. E sabemos que o momento ao qual nós estamos vivenciando neste exato momento é bem complicado. Então, com certeza, nós curtindo, compartilhando, vai estar auxiliando outros irmãos que estão necessitando de um esclarecimento, de um consolo e de uma reflexão neste exato momento. Então, é o que nós pedimos aos nossos queridos irmãos, aqueles que puderem compartilhar, compartilhem para auxiliar aqueles que precisam de ajuda nesse momento. Posto isso, nós vamos falar sobre a seguinte temática: palavras e atitudes. Uma temática bem interessante, principalmente para os dias de hoje. Sabemos que nos dias de hoje, no dia atual, nós estamos aí com a questão do vírus, da Covid-19. Sabemos também que muitos irmãos estão em desespero, em estado de choque, tristes, alguns revoltados, outros entrando em estado depressivo. E é claro que a situação a qual nos encontramos é uma situação bem delicada. Falamos aqui do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Canoas, do bairro Guajuviras, onde no estado do Rio Grande do Sul nós estamos aqui em Bandeira Preta. E a situação aqui é muito delicada. É uma situação bem triste, onde perdemos amigos, perdemos familiares através do vírus da Covid-19. E claro que muitas pessoas questionam, perguntam de por que está acontecendo tudo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Por que isso está acontecendo no mundo? Por que Deus seria injusto em tirar a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos? Por que disso? São muitas perguntas. E isso é muito importante para nós que estamos chegando dentro da casa espírita, aprendermos, pois nós queremos saber os porquês. O porquê disso, o porquê daquilo, o porquê está acontecendo. E isso aí, meus amados irmãos, leva algum tempo para que nós possamos compreender e aplicar no nosso dia a dia. E aí entra a questão da nossa temática, palavras e atitudes. Por vezes, nós falamos, mas as nossas atitudes são bem poucas. E nós podemos trazer o exemplo aqui da casa espírita, é somente um exemplo. Por vezes, nós estamos aqui realizando o trabalho de exposição doutrinária, com belas palavras, uma reflexão linda e maravilhosa, mas as atitudes são totalmente diferentes do que está sendo abordado na temática. As palavras são lindas e maravilhosas, mas as atitudes são completamente diferentes do que está sendo abordado. E por vezes nós ficamos chateados e tristes, pois por vezes nós depositamos a confiança naquele irmão que está passando um trabalho,
E na verdade, quando aprendemos na casa espírita, nós somos muito bem amparados pela espiritualidade amiga, que é o que está sempre com nós para a realização desse trabalho. Se nós estamos realizando esse trabalho, não é por méritos, o mérito é do Johnny, belas palavras, não. São os amigos espirituais que estão nos auxiliando nesse momento para que possamos fazer esse trabalho. Por isso que no início do trabalho nós falamos, agradecermos sempre a Deus, a Jesus e os amigos espirituais pela oportunidade de estarmos aqui para a realização desse trabalho, pois estamos aqui refletindo através do auxílio desses amigos espirituais. Então, por vezes nós temos as palavras, mas nos faltam as atitudes. Isso acontece diariamente no nosso dia a dia. E como falamos da questão do vírus da Covid-19, muitos questionam o porquê está acontecendo isso, por que está acontecendo na minha família. E aí entra a questão da doutrina espírita, onde por vezes muitos de nós questionamos da seguinte maneira: meu amado irmão, tu faz prece? Eu faço frequentemente, todos os dias antes de dormir. Interessante. E de que maneira tu faz tua prece? Tu faz tua prece agradecendo, pedindo? Como é que é a prece? Eu agradeço um pouco, mas eu peço para que esse vírus possa ir embora, para que a minha família não pegue esse vírus. É essa maneira que tu faz a prece. Sim, é essa maneira que eu faço a prece. Sendo bem claro que nós não estamos condenando a prece de ninguém. Toda a prece ela é muito bem-vinda. Mas além de nós fazermos a prece, nós temos que colocar a grande pitada que falta na maioria das vezes, a nossa fé. Temos que colocar a nossa fé nas nossas preces. Pois é muito simples nós fazermos uma prece. Agradecer ao Pai, a Jesus, aos amigos espirituais, que eles possam continuar nos dando força e coragem. É algo bem simples nós falarmos, nós aplicarmos as palavras. Mas e as nossas atitudes? Como estão sendo as nossas atitudes? Então, por vezes, as palavras, elas são muito bonitas, lindas, maravilhosas, mas as atitudes a qual nós tomamos são totalmente diferentes. Nós trouxemos aqui, meus amados irmãos, extraímos algumas questões para poder trazer para o nosso trabalho na noite de hoje, aonde no livro Renovando Atitudes, do médium Francisco do Espírito Santo Neto, o espírito que traz é o espírito Hamed, e lá no capítulo 27 desta obra, do livro Renovando Atitudes, nós tivemos a feliz oportunidade de podermos ler antes de realizar esse trabalho, pois uma das nossas irmãs da Casa Espírita nos auxiliou. Olha esse livro aqui, que esse livro aqui dá certinho com a temática a qual tu vai fazer. E olha que, não posso dizer que comi o livro, mas li o livro dia e noite e cheguei até aonde realmente eu queria chegar, que era no capítulo 27, que fala justamente sobre palavras e atitudes. E nós trouxemos, extraímos algumas questões desse livro, que é um livro muito bom. O nome já diz Renovando Atitudes. Quando nós começamos a ler, nós já começamos a ler, a ter uma renovação, porque nós começamos a observar as nossas atitudes, os nossos atos, e nós começamos a frear. Opa, acho que eu vou ter que renovar isso aqui, mas de uma maneira diferente. Ao invés de brigar, eu vou conversar. E assim nós vamos renovando as nossas atitudes. E as palavras e as atitudes estão lá no capítulo 27, como bem falamos desta obra. E também tem no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, também fala sobre essa questão das palavras e atitudes. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra de Kardec. Mas nós vamos trazer aqui o que nós conseguimos extrair, que nós achamos muito importante trazer aqui. É lógico que nós não vamos conseguir trazer o capítulo todo para os irmãos, ou trazer a obra toda, mas nós extraímos algumas questões que são muito importantes para o nosso dia a dia e que nós vamos analisar depois, no final dessa exposição, na nossa reflexão,
o que realmente nós aprendemos através desta obra. Então, nesta obra, Renovando Atitudes, nós observamos o seguinte: lá o Espírito Hamed fala o seguinte: o comportamento, as expressões carinhosas e os monólogos da mãe com o feto na vida intrauterina são comunicações superinfluenciadoras na estrutura emocional e espiritual das crianças em formação. Ou seja, quando o nenê, aquela vida, aquele ser que está reencarnando novamente e o feto está lá dentro da barriga, o que a mamãe faz? Ela alisa a barriga, ela faz carinho, ela sorri, ela vai demonstrando suas expressões e o feto vai descobrindo que lá fora tem um ser que gosta, que ama através das expressões. Imagina, eu não estou conseguindo entender, então quer dizer que o nenê sente tudo isso? Sim, o carinho, o amor que a mãe está passando, tudo isso ele sente. E uma outra questão que é muito importante, nós já vamos dar um pequeno pulo, que quando o recém-nascido ele está com a sua mãe, e isso nós podemos até pesquisar no YouTube, que existem muitos casos assim, lá na plataforma do YouTube nós podemos pesquisar, que quando o recém-nascido está no colo da mamãe, no hospital, o que acontece? A mamãe está ali fazendo carinho no recém-nascido, e o recém-nascido ele vai ali com a mãozinha bem de levezinho, encosta no rosto da mamãe, analisando a mamãe, passando todo aquele carinho a qual a mãe transmitiu durante os 9 meses, ele está retribuindo para a sua mãe agora em vida. Olha que interessante, olha que lindo e maravilhoso. E é só nós pesquisarmos que nós até nos emocionamos quando nós vamos assistir esses vídeos que relatam essas questões. Então, existe essa questão das expressões, a questão do amor, do carinho da mãe com o feto ainda, né, se desenvolvendo até chegar e nascer. Tem essas questões das expressões. Existem muitos casos, né? Esse foi um exemplo, mas existem outros casos de nenê recém-nascidos que vão ali e trazem todas as suas expressões para com as suas mães. Continuando, todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retendo ou não essas mesmas informações. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas hoje e com outras recebidas ontem, para chegarmos a novos conceitos e conclusões da realidade. Olha que interessante. Então, novos conceitos, conclusões de realidade. Então, esses novos conceitos nós temos que aplicarmos no nosso dia a dia. Ver um novo conceito, agir de uma maneira diferente. Não continuarmos sendo, por vezes, birrentos, brigões. Não, vamos seguir um novo conceito, agir de uma nova maneira, uma atitude diferente que não seja prejudicial para ninguém. Que todos possam fazer igual. Então, essas são as conclusões da nossa realidade a qual nós vivemos. Por vezes nós queremos brigar, discutir, sendo que a maneira a qual nós poderíamos resolver era através da conversa, através do diálogo, na paz e na harmonia. Mas, como sempre falamos, e é sempre muito importante nós relembrarmos, nós ainda estamos no mundo de expiações e provas, estamos passando para o plano de regeneração, ainda com algumas dificuldades, mas estamos passando para o plano de regeneração. Claro que todos nós, por vezes, questionamos sobre essa questão, mas quando é que vai entrar essa transição planetária, esse mundo de regeneração, quando é que vai entrar? Já está ocorrendo essa transição. É só nós observarmos o que está acontecendo nesse exato momento no nosso planeta. Então, nós extraímos essa questão, a qual nós falamos aí, né, do comportamento, das expressões carinhosas e monólogas que a mãe tem com o feto, né, antes da sua chegada, e esses conceitos e novas conclusões que nós temos que ter referente aos nossos atos. Uma outra questão que nós achamos importante trazer é: assim compreendemos que a palavra tem muita importância inegável.
ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica, altera o intercâmbio psíquico-espiritual e atua na formação de nossa personalidade por meio de interação, palavras e atitudes. Então, como traz aqui na obra do nosso Pano Francisco, Renovando Atitudes, assim compreendemos que a palavra tem muita importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica, altera o intercâmbio psíquico e espiritual e atua na formação de nossa personalidade. O que predomina muito nos dias de hoje é a questão da personalidade. Muitos de nós criamos, e isso nós podemos ver pelo Facebook, nas redes sociais, quando nós vamos lá criar um perfil. Existe o perfil e a personalidade do Johnny como músico, mas o Johnny tem um outro Facebook, uma outra personalidade e outro perfil como dançarino. Existe um outro perfil e uma outra personalidade que o Johnny é jogador. E assim existem várias personalidades e vários perfis para o Johnny. E claro, cada um convive dessa maneira, e aqui nós não estamos recriminando ninguém, não condenamos ninguém, meus amados irmãos. Nós só estamos trazendo exemplos de que é assim que nós vivemos. E por vezes, se nós tivéssemos aquela personalidade de saber que o fulano é assim, 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 esse é o jeito dele. Ah, que legal, fulano é assim que ele vive, é assim que ele vive. Seríamos diferentes. Mas quando nós começamos a criar diversas personalidades, diversos perfis, por vezes em algum momento nós vamos estar nos equivocando em determinada situação. E é onde por vezes nós vamos ser cobrados. Pois no meio da sociedade onde nós vivemos, nós somos muito cobrados. E por vezes nós não conseguimos saber lidar com essa situação. E quando conseguimos saber lidar com essa situação, e não era um modo certo de saber lidar, é ignorando, é brigando, é discutindo, que não é a maneira correta, é a maneira incorreta. Brigar, discutir não é a maneira certa. Tem outra solução. Existem outras soluções, mas por vezes através dessas situações de personalidades e perfis, nós acabando sendo julgados e por vezes aí nós cometemos atos que complicam a nossa existência. Nós temos aqui também sobre essa questão do palavras e atitudes, que é uma temática muito interessante, muito importante nessa nossa reflexão, que nem todos reconhecem Jesus Cristo como modelo e guia para a humanidade. Tem muitas pessoas que não reconhecem Jesus como guia. Eu não acredito que Jesus possa ter sido guia e modelo, e nós respeitamos. Para nós, a doutrina espírita, nós acreditamos sim que Jesus é o nosso guia e modelo. Tanto é que ele deixou diversos ensinamentos para nós, e por vezes nós não conseguimos aplicar um dos seus ensinamentos, mas ele deixou diversos ensinamentos para nós, e nós sim acreditamos que Jesus é o nosso guia e modelo, e é o guia e modelo para toda a humanidade. Não queremos aqui criar atritos, pois tem irmãos que não acreditam e nós respeitamos, mas nós, a doutrina espírita, sim, acreditamos que Jesus é o nosso guia e modelo. E o mais interessante de tudo isso é que todos nós, um dia seremos reconhecidos por Jesus, mesmo pelas atitudes a qual são inconvenientes, mas nós vamos ser reconhecidos por Jesus pelas as nossas atitudes. Como bem disse, um dia, pode ser agora, pode ser depois, mas um dia todos nós vamos ter esse reconhecimento. Aqui nós temos o seguinte: o próprio Cristo disse aos seus discípulos que eles deveriam ser reconhecidos por muito se amarem. Quanto mais nós amarmos uns aos outros, mais nós vamos ser reconhecidos. Isso é um grande fato. É realmente o amor, é a nossa grande fatalidade, a mais líquida e certa fatalidade do universo. Então o amor para nós é a nossa grande fatalidade. Ela, como bem traz aqui nesse texto que nós estamos lendo aqui do Renovando Atitudes, é a mais líquida e certa fatalidade do universo. O amor. E olha que interessante, o amor, quando nós falamos,
sobre essa pequena palavra, ela vai nos trazendo vários subtítulos. Como assim? O amor nos leva à caridade, à benevolência, ao perdão, à piedade, à paciência, à humildade, à tolerância, à fraternidade, entre tantas outras coisas que nós poderíamos trazer aqui. Então, olha o que essa palavrinha pequeno amor traz, né? Como bem trouxemos os subtítulos para o significado da palavra amor. Olha o que traz, quantidade de qualidade, coisas boas que se tem dentro dessa pequena palavra, amor. As reencarnações são oportunidades educativas para aprendermos a conjunção do verbo amar. Olha que interessante. As reencarnações são oportunidades, de fato, são grandes oportunidades a qual nós estamos recebendo, de podermos reajustar e resgatar aqueles que nós prejudicamos no passado. Aprendermos a conjunção do verbo amar. Aí temos aqui o exemplo. Eu amo, tu amas, ele ama e nós amamos. Será que nós amamos? Aí pode surgir uma resposta. Sim, Johnny, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. Que bom que nós possamos continuar amando os nossos filhos, as nossas companheiras, os nossos companheiros, que nós possamos amar a nossa família, amar o nosso próximo. Aí, quando nós falamos amar o nosso próximo, nós... amar o nosso próximo, acho que não, gente. Eu estou amando os meus primeiro. Sim, de fato, conforme nós aprendemos dentro da casa espírita, nós temos que amar o nosso próximo, é aquele que convive dentro do nosso lar. Porque de nada adianta nós amarmos aquele que está lá fora e nós não praticarmos o amor aqui dentro. Certo? Nós temos que amar aqueles que estão ao nosso redor. Mas se nós estamos aplicando esse amor dentro do nosso lar, é claro que nós temos que aplicar para com o nosso próximo lá fora. Pois o próximo são todos os nossos irmãos. São todos aqueles que convivem ao nosso redor na sociedade. Mas eu nem conheço fulano, Johnny. É o amor para com o próximo. Mesmo nós não sabendo quem é o fulano, quem é o Beltrano. Nós estamos ali levando o nosso amor, levando o nosso carinho para com aquele a qual nós estamos conversando ou convivendo no meio da sociedade. Olha que interessante o que o apóstolo Mateus, segundo o apóstolo Mateus, nos traz. Por nossas palavras seremos justificados, e por nossas palavras seremos condenados, pois diálogos são pensamentos que se sonorizam e criam campos de energia condensada dentro e fora de nós. Reformulemos, se for o caso, as comunicações ou atitudes que recebemos na infância. Olha que interessante que, segundo o apóstolo Mateus nos traz. Por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados. É a mais pura verdade. Pois as nossas palavras, elas podem nos justificar em algumas situações e também podem nos condenar. Temos que saber bem o que vamos falar. E temos que saber bem as nossas atitudes. Olha que interessante ainda sobre essa questão, segundo Mateus. Não diga que o dia está horrível, porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos de nossa existência, pois muitas dessas expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Aqui, meus amados irmãos, até parece que nós temos que ir nos encolhendo, porque olha quanto tempo atrás isso foi falado, e nós, eu estou encolhido aqui porque parece que foi um sermão que a gente fica só ouvindo quietinho e reflete. Por isso que nós falamos que a doutrina espírita ela é maravilhosa, nos esclarece e nos faz refletir. Olha que mensagem essa aqui. Não diga que o dia foi horrível, porque simplesmente está chovendo. E nós somos assim. Puxa vida, já começou a chover. Mas fulano, faz meses que não chove aqui. Nós estamos rezando para que a chuva chegue. Ah, mas eu não gosto de chuva.
Às vezes está a semana toda chovendo e quando vem abre um sol, puxa vida, mas abriu um sol logo agora. Fulano, nós queríamos um sol, pois era muita chuva, já tinha locais alagados, nós precisávamos de um sol para poder aquecer o pessoal, para poder termos uma liberdade de secar e iluminar esses irmãos que estão passando necessidade nesse momento, pois a chuva está castigando muitas pessoas, e a gente sabe que faz parte, mas é importante termos o sol, e nós reclamamos de tudo. Então, não podemos fazer essa dramaticidade. Nós, seres humanos, nós somos muito dramáticos. E quando nós falamos que somos muito dramáticos, nós trouxemos o exemplo da chuva, qual nós trouxemos aqui do livro, Renovando Atitudes, e nós somos assim. Constantemente nós somos assim. Ah, por que disso? Por que daquilo? Tu viu o que fizeram comigo? Às vezes é uma situação, como bem falamos, que nós podemos resolver de uma maneira bem simples, nós acabamos discutindo e brigando naquela situação que era bem simples. Exemplos? Vamos trazer alguns exemplos. Casal, toalha molhada em cima da cama. O que o companheiro ou a companheira faz? Tanto as meninas como os meninos, não fiquem bravos, é só um exemplo. O companheiro deixou a toalha molhada em cima da cama, o que acontece? Ô fulano, pode pegar a toalha e botar para estender, botar para lavar, deixar em cima, aí já começa a discussão. Sendo que, olhamos a toalha, fulano deixou a toalha aqui, vou botar para lavar. Bota para lavar. Ou bota para secar, alguns botam para lavar, outros já botam para secar direto. Não sujou, só secou o suor, como alguns dizem, né? Não, vou deixar só pegar um ventinho. Mas que seja, botou para secar ou botou para lavar. Está resolvido o problema. Mas e naquelas situações que o companheiro chegou, mas cadê minha toalha que eu deixei aqui? Botei para lavar, estava ali em cima, mas não era para botar para lavar. E começa uma nova discussão. Então, nos casais, sempre tem um que releva. Tranquilo, é mais paciente, é mais calmo. Mas nós, meus amados irmãos, claro, é um exemplo bem grotesco que nós estamos trazendo aqui, mas nós poderíamos tomar as atitudes diferentes para que não tivéssemos uma situação complicada depois. Se nós tivermos esse pensamento de refletirmos que, olha, eu posso agir de uma maneira diferente, não preciso brigar com fulano, com Beltrano. Quando nós começarmos a tomar essas atitudes, nós vamos estar nos renovando e vamos estar progredindo para uma melhora. Agora, quando nós não queremos progredir, aí é complicado, e nós não queremos ajudar, aí complica, porque nós não estamos tomando as atitudes, nós estamos agindo com as palavras e não estamos tomando as devidas atitudes. Nós estamos chegando no final do nosso trabalho, meus amados irmãos, e claro que essa temática aqui ela requer mais tempo, por vezes nós podemos falar horas, dias, semanas sobre essa temática, porque quando se está em grupo, alguns trazem seus exemplos, atitudes que já passaram, coisas que vivenciaram. Então, para nós, é um tempo curto, mas que serve de grande reflexão para o nosso dia a dia. Que nós possamos, além das palavras que nós estamos colocando para com o próximo, e um momento agora é um momento de amar o nosso próximo, é um momento agora de auxiliar o nosso próximo, que é um momento que nós estamos passando muito delicado, muito complicado nesse exato momento, nós possamos, além de falar para os nossos irmãos, amado irmão, tenha fé, força e coragem, que nós possamos, juntamente com esse irmão, ajudar e auxiliar. Não somente falar, porque falar é muito simples, mas nós temos que falar e tomar as atitudes para as coisas boas, para as coisas positivas. Esse momento é um momento de ajuda, é um momento de auxílio, é um momento de nós orarmos por todos os irmãos que precisam de ajuda, tanto aqueles que estão nos hospitais, como aqueles que estão nos seus lares, querendo saber uma notícia de algum familiar que faz tempo que não ouve e fica agoniado dentro do seu lar querendo saber a notícia e a notícia não chega. Então que nós possamos irradiar bons pensamentos a todos que estão precisando de auxílio nesse momento, com muito amor no coração, que foi a palavrinha
essa pequena palavrinha que nós falamos, mas que tem muitas qualidades que nós trouxemos, nós possamos aplicar o amor para com o próximo, pois o momento é de amarmos uns aos outros. Agora sim nós temos que aplicar esta frase, amar uns aos outros. Chegou o momento de tudo aquilo que nós aprendemos, seja na casa espírita, seja na igreja católica, seja na evangélica, qualquer religião, chegou o momento de nós aplicarmos para com o nosso próximo. Para nós encerrarmos o nosso trabalho na noite de hoje, meus amados irmãos, nem todos os espíritos são criados no mesmo tempo. Nem todos fazem sempre as escolhas certas. Nem todos reconhecem Jesus como mestre. Nem todos os que reconhecem como mestre vivenciam os seus ensinamentos. Nem todos os que vivenciam os ensinamentos do Cristo o fazem em plenitude. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muita paz a todos os nossos queridos irmãos, muita luz, muita saúde e que possamos continuar mantendo as nossas vibrações positivas, auxiliando a todos que estão passando por uma dificuldade nesse momento. Nosso muito obrigado e que todos nós possamos ficar na paz do Cristo. Que assim seja.